Nas profundezas da antiga Assíria, uma pequena caverna mal iluminada revela segredos do passado. Nas paredes de pedra fria, uma escultura antiga exibe uma árvore adornada com símbolos sagrados. Esta é a mais antiga representação conhecida da árvore da vida, um ícone que influenciaria inúmeras culturas ao longo dos séculos. A árvore da vida é um símbolo universal que representa a interconexão de todos os seres vivos. Frequentemente retratada como uma majestosa árvore com galhos que alcançam o céu e raízes que se estendem profundamente na terra, este símbolo icônico tem sido central em mitologias, artes e textos religiosos ao redor do mundo, atravessando fronteiras e milênios. Neste vídeo, exploraremos a jornada da árvore da vida através da história humana, começando com a caverna assíria. Traçaremos seu caminho através dos tempos, examinando suas antigas representações, significados religiosos e diversas interpretações filosóficas e científicas. Contaremos com insights de estudiosos renomados como Mircea Eliade e Carl Jung, que dedicaram suas pesquisas ao estudo deste poderoso símbolo. As raízes do símbolo da árvore da vida remontam às antigas civilizações da Mesopotâmia e do Egito. Segundo Mircea Eliade, essas primeiras representações estabeleceram a base para o significado duradouro desse símbolo, influenciando sua evolução em diversas culturas. Na antiga Mesopotâmia, a árvore da vida era frequentemente representada como uma tamareira ou um cedro, com raízes que alcançavam o submundo e ramos que se estendiam em direção aos céus. Esta imagem estava intimamente ligada ao conceito de árvore cósmica, que conectava os três reinos da existência: o submundo, a terra e os céus. Um exemplo notável dessa representação pode ser encontrado nos relevos do Palácio Assírio do século IX a.C., onde a árvore é retratada como uma tamareira estilizada, flanqueada por dois gênios alados no ato de polinização, sugerindo sua associação com fertilidade e perpetuação da vida. No Antigo Egito, a árvore da vida assumiu formas ligeiramente diferentes, como a figueira sicômoro ou a acácia. A figueira sicômoro estava intimamente associada à deusa Hathor, que muitas vezes era representada como uma mulher emergindo da árvore para oferecer sustento e proteção aos falecidos na vida após a morte. O livro egípcio dos mortos, uma coleção de textos funerários do Novo Reino, contém inúmeras referências à árvore da vida, retratando os mortos ajoelhados diante dela, recebendo água e oferendas da deusa empoleirada entre seus galhos. Embora existam diferenças nas representações mesopotâmicas e egípcias da árvore da vida, ambas as culturas compartilharam a ideia de um centro cósmico, um ponto de conexão entre os reinos terrestre e divino. A árvore era vista como fonte de proteção, sustento e promessa de vida eterna. Essas semelhanças e variações sugerem um simbolismo mitológico e psicológico mais profundo do que se pode supor inicialmente. Para compreender verdadeiramente a simbologia e o significado da árvore da vida, é essencial explorar as mitologias nórdicas e as tradições dos povos mesoamericanos. Embora separadas por vastas distâncias geográficas e séculos de história, ambas as culturas incorporaram a árvore da vida em suas cosmologias, evidenciando o poder duradouro dos símbolos e sua capacidade de ressoar com a experiência humana universal. Vamos começar com a mitologia nórdica e o poderoso Yggdrasil, o eixo cósmico central no universo nórdico. Conforme observado por Joseph Campbell, Yggdrasil é um exemplo perfeito do Axis Mundi, o eixo do mundo, que conecta os diversos reinos da existência. Suas raízes penetram profundamente no submundo, seu tronco atravessa o reino terrestre e seus galhos alcançam os céus, criando uma conexão vertical que une toda a criação. No entanto, Yggdrasil é mais do que um simples símbolo estático de unidade cósmica. É uma entidade viva e dinâmica, desempenhando um papel central no desenrolar do drama mitológico nórdico. A árvore está constantemente sob ataque de várias criaturas, como a serpente Nidhugger, que corrói suas raízes, e os cervos que se alimentam de suas folhas. Esse ciclo incessante de destruição e regeneração é uma metáfora poderosa para a eterna luta entre as forças da ordem e do caos, que está no cerne da visão de mundo nórdica. Yggdrasil também está profundamente ligado a Odin, o deus principal do panteão nórdico. Em um dos mitos mais emblemáticos, Odin se sacrifica, pendurando-se nos galhos de Yggdrasil por 9 noites.
perfurado por sua própria lança. Através dessa provação, ele adquire o conhecimento das runas, os símbolos sagrados que guardam os segredos do universo. Essa história de autossacrifício e obtenção de sabedoria divina ilustra poderosamente a associação da árvore da vida com a jornada do herói e o processo de transformação espiritual. A riqueza e a profundidade das tradições nórdicas e mesoamericanas em relação à árvore da vida revelam como esses símbolos transcendem tempo e espaço, falando diretamente à experiência humana universal. Voltando nosso olhar para o Atlântico, chegamos ao mundo mesoamericano, onde a árvore da vida também ocupa um lugar central nas mitologias maia e asteca. Entre os maias, ela é frequentemente descrita como uma árvore imponente, representando visualmente a interconexão dos três reinos da existência. Suas raízes se estendem ao submundo aquático de Xibalba, seu tronco atravessa o reino terrestre e seus galhos sustentam o reino celestial, onde residem deuses e ancestrais. Semelhante a Yggdrasil, ela simboliza o ciclo eterno de vida, morte e regeneração. Os maias acreditavam que a árvore servia como um canal para as almas dos mortos, que escalavam seus galhos para alcançar o reino celestial. Simultaneamente, a árvore era vista como uma fonte de vida e fertilidade, com sua folhagem abundante e raízes profundas, simbolizando a abundância e a estabilidade do mundo natural. A árvore era frequentemente retratada como uma tabebuia, conhecida por sua grande altura e copa expansiva, refletindo a estrutura do cosmos como compreendido pelos maias. Não era apenas um símbolo mitológico, mas desempenhava um papel crucial nos rituais e na cosmologia maia. Templos e pirâmides eram frequentemente construídos para imitar a estrutura da árvore, servindo como representações físicas da compreensão maia do universo. Essas estruturas eram orientadas aos pontos cardeais, ecoando a natureza quádrupla da árvore, que se acreditava ter ramos estendendo-se aos 4 cantos do mundo, marcando as direções e sustentando o céu. Comparando o simbolismo da árvore da vida nas tradições nórdica e mesoamericana, emergem significados psicológicos e arquetípicos profundos desse símbolo duradouro. Carl Jung observou que a árvore da vida é uma manifestação do self, o princípio integrador da psique, que orienta o processo de individuação e a obtenção da totalidade. Nas tradições nórdicas e mesoamericanas, a árvore da vida serve como mapa da psique humana, com suas raízes, tronco e galhos correspondendo aos diferentes níveis de consciência. Antes de abordarmos a árvore da vida de uma perspectiva psicológica, é essencial considerar primeiro o aspecto religioso de sua simbologia, pois ele oferece uma base fundamental para compreender a profundidade desse símbolo. Vamos agora voltar nossa atenção às religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo, cada uma incorporando a árvore da vida em seus textos sagrados e iconografia religiosa, adicionando novas camadas de significado à sua simbologia. Na tradição judaico-cristã, a árvore da vida aparece pela primeira vez no livro do Gênesis, onde é descrita como crescendo no centro do jardim do Éden, ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo o relato bíblico, após Adão e Eva comerem da árvore proibida do conhecimento, foram banidos do jardim e separados da árvore da vida, que representava a imortalidade e a sabedoria divina. Essa narrativa estabelece uma tensão fundamental entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento, uma tensão que tem sido explorada por inúmeros teólogos e estudiosos ao longo dos séculos. Como aponta Mircea Eliade, as duas árvores representam a dualidade da existência humana, dividida entre o desejo de imortalidade e a realidade da nossa condição mortal. No misticismo judaico, especialmente na tradição cabalística, a árvore da vida assume uma forma mais abstrata, representando as emanações divinas ou sefirot, que estruturam o universo. As sefirot são frequentemente retratadas como uma série de círculos ou esferas interconectadas, dispostas em um padrão semelhante a uma árvore, refletindo a natureza hierárquica da criação. Através da contemplação dessa geometria sagrada e das relações entre as sefirot, os cabalistas buscam uma compreensão mais profunda da natureza divina e do caminho para a iluminação espiritual. No cristianismo, o simbolismo da árvore da vida é frequentemente associado à cruz de Cristo, vista como uma nova árvore da vida que oferece redenção e salvação à humanidade. A cruz, como símbolo central do cristianismo, é reinterpretada como a fonte de vida eterna, refletindo a promessa de renovação e ressurreição.
Essas interpretações religiosas da árvore da vida nas tradições judaico-cristã e islâmica demonstram a profundidade e a complexidade desse símbolo, que continua a inspirar e ressoar através dos tempos e culturas. A análise dessas tradições revela ainda mais camadas de significado e conexões com a experiência humana universal. No livro do Apocalipse, a visão da Nova Jerusalém apresenta a árvore da vida crescendo em ambos os lados do rio da vida, produzindo 12 tipos de frutos e oferecendo cura às nações. Essa interpretação cristã do simbolismo da árvore da vida reflete temas centrais da fé, especialmente a ideia de Cristo como mediador entre os reinos terrestre e divino. Através de seu sacrifício na cruz, Cristo restaura a conexão entre a humanidade e o divino, rompida pela queda, oferecendo um novo caminho para a vida eterna. Na tradição islâmica, a árvore da vida é frequentemente associada ao Sidrat al-Muntaha, a árvore que marca a fronteira entre os reinos terrestres e celestiais. Segundo a lenda islâmica, o profeta Maomé encontrou essa árvore sagrada durante sua jornada noturna e ascensão, recebendo revelações e orientação divinas. Descrita no Alcorão como uma árvore de imenso tamanho e beleza, com raízes nos céus e ramos estendendo-se sobre o mundo inteiro, o Sidrat al-Muntaha serve como um eixo cósmico, conectando os vários níveis de existência e marcando o limiar entre os reinos humano e divino. Como o Yggdrasil na mitologia nórdica e a árvore na cultura maia, o Sidrat al-Muntaha representa a interconexão entre os diferentes planos de existência, reforçando o poder duradouro desse símbolo sagrado em evocar as questões mais profundas da existência humana. Seja representada como uma árvore física no Jardim do Éden, um diagrama abstrato de emanações divinas na Cabala, ou um marcador de fronteira entre o céu e a terra no Islã, a árvore da vida continua a inspirar buscadores espirituais a olharem além em busca de significado. Estudiosos como Jung veem nesse símbolo antigo uma chave poderosa para desvendar os mistérios da psique humana e o caminho para a transformação espiritual. Jung identificou a árvore da vida como um arquétipo que representa o self, o princípio integrador da psique que guia o processo de individuação. Nesse contexto, a árvore da vida serve como um mapa para a jornada interior, com suas raízes, tronco e galhos correspondendo aos diferentes níveis de consciência. A árvore da vida, através das tradições nórdicas, mesoamericanas, judaico-cristãs e islâmicas, oferece um panorama rico e multifacetado do simbolismo e significado desse ícone universal. A análise comparativa dessas tradições revela um profundo significado psicológico e arquetípico, destacando a capacidade desse símbolo de dialogar com a experiência humana universal e orientar a busca por compreensão e transformação espiritual. Ao longo deste vídeo, vimos como a árvore da vida criou raízes nas mitologias, religiões e tradições culturais de povos ao redor do mundo. Desde as antigas representações na Mesopotâmia e no Egito, até a teia espiritual das religiões abraâmicas, a árvore da vida serviu como uma poderosa metáfora para a interconexão de todas as coisas, o ciclo de nascimento, morte e regeneração, e a busca humana por sabedoria divina e imortalidade. Mas o que há nesse símbolo que fala tão profundamente a psique humana? Por que a árvore da vida continuou a cativar a imaginação de artistas, místicos e buscadores através dos séculos? Para responder a essas perguntas, devemos recorrer à obra de Carl Jung, o psiquiatra suíço e psicoterapeuta que dedicou grande parte de sua vida a explorar o significado psicológico e arquetípico de símbolos como a árvore da vida. Para Jung, a árvore da vida não era apenas um símbolo religioso ou mitológico, mas uma manifestação do self, o princípio organizador da psique que orienta o processo de individuação e a integração da mente consciente e inconsciente. Na visão de Jung, a árvore da vida representa a jornada do indivíduo em direção à totalidade, uma jornada que envolve confrontar os aspectos sombrios da psique, integrando a ânima e o ânimos, os princípios feminino e masculino, e, em última análise, alcançando um estado de autorrealização. Jung identificou nas várias representações culturais e religiosas da árvore da vida um conjunto comum de padrões e motivos arquetípicos que refletem a experiência humana universal. A orientação vertical da árvore, com suas raízes no submundo e seus ramos nos céus,
simboliza o processo de ascensão espiritual e a integração dos aspectos inferiores e superiores da psique. O tronco central da árvore representa o ego, o eu consciente que faz a mediação entre as profundezas inconscientes e o transcendente. Além disso, Jung reconheceu na árvore da vida um símbolo poderoso do processo de individuação ao longo da vida, uma jornada vitalícia de crescimento psicológico e espiritual que leva à realização do self. Esse processo envolve uma série de estágios ou operações alquímicas, cada um simbolizado por uma parte diferente da árvore. As raízes representam o nigredo, a noite escura da alma, que marca o início da jornada. O tronco simboliza o albedo, a purificação e iluminação da psique, enquanto os ramos e frutos da árvore representam o rubedo, a fase final de integração e totalidade. Jung acreditava que pela contemplação da árvore da vida e dos padrões arquetípicos que ela incorpora, os indivíduos poderiam obter insights sobre seu próprio desenvolvimento psicológico e espiritual. O símbolo serve como um mapa da psique, um guia para o mundo interior do inconsciente e um lembrete da busca humana universal por significado e conexão. Esse significado arquetípico da árvore da vida é lindamente capturado nas palavras de Joseph Campbell, que viu nesse símbolo uma manifestação do monomito, ou a jornada do herói, que está subjacente a todas as grandes histórias e mitos. Para Campbell, a árvore da vida representa o mundo naval, o centro cósmico de onde todas as coisas se originam e ao qual todas as coisas retornam. É o axis mundi, que conecta o indivíduo à teia maior da vida, o ponto de intersecção entre o pessoal e o universal. É verdadeiramente notável pensar que uma simples imagem gravada nas paredes de uma caverna, milhares de anos atrás, conseguiu transcender os limites do tempo, da geografia e da cultura para se tornar um dos símbolos mais reconhecíveis da história da humanidade. Das planícies empoeiradas da Mesopotâmia às florestas nebulosas da Escandinávia, das imponentes pirâmides da Mesoamérica aos textos sagrados das religiões abraâmicas, a árvore da vida criou raízes nos corações e mentes de pessoas em todo o mundo. Ela inspirou inúmeras obras de arte, literatura e música, tornando-se um poderoso símbolo do anseio humano por conexão, significado e transcendência. O que há nesta imagem simples, mas profunda, que lhe permitiu resistir ao teste do tempo? Talvez seja a maneira como a árvore da vida parece encapsular tanto os aspectos mais profundos quanto os mais universais da experiência humana. Suas raízes, alcançando as profundezas escuras e misteriosas do submundo, nos lembram de nossa própria mortalidade e dos ciclos de morte e renascimento que moldam nossas vidas. Seu tronco, ascendendo através do mundo da matéria e da forma, simboliza a jornada de crescimento e transformação que todos nós devemos empreender. E seus ramos, que se estendem em direção aos céus, representam nossas mais altas aspirações e a eterna busca pela sabedoria, beleza e verdade. Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal e deixe seu like. Nos vemos no próximo vídeo.